Quem é o atacante venezuelano que tinha um dos maiores salários na Major League Soccer e que tem sido oferecido para clubes de futebol no Brasil? O vídeo de hoje do canal da Nicola traz detalhes e conta também sobre a viagem dos dirigentes do Flamengo à Europa com dois objetivos em pauta. Bora falar ainda sobre o Vasco da Gama, que acertou mais uma contratação agora de um volante que é tratado como um fenômeno no futebol argentino. Por sua vez, o Cruzeiro quer Douglas Costa, ex-jogador da seleção brasileira. Conto também sobre Dodô, lateral esquerdo do Santos. Ele pode pintar no São Paulo para completar o Atlético Mineiro com lucro, pelo menos recuperando parte daquilo que havia sido investido no atacante que não deu muito certo. Tem informações do Palmeiras recusando um pedido de Abel Ferreira e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações. Não esquece também de deixar aquele like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, e nesse domingo só jogão. Quero começar com a grande partida do fim de semana, Supercopa da Espanha, final entre Real Madrid e Barcelona. Tô indo de empate. No campeonato inglês, a partir da 1h30 da tarde, ainda tem Manchester United e Tottenham. Tô imaginando uma vitória do Manchester United. E você? Curte, dá seus pitacos, manja de futebol? Então vem se divertir comigo na 1xBet. Para participar é simples, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e não esquece do código Nicola na hora do depósito para ter direito a 100% de bônus. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Grêmio, que não conseguiu avançar na contratação de Duqueiroz, ex-volante do Corinthians, pertence ao Zenit. As tratativas emperraram e o atleta vai se reapresentar com o restante do elenco em Abu Dhabi, onde o Zenit fará a pré-temporada. Já o Palmeiras decidiu rejeitar um pedido de Abel Ferreira, não é algo muito comum. Bora explicar essa história. Você vai lembrar que na última partida do Palmeiras em casa, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Abel detonou o gramado. Entre as frases ele disse o seguinte, abre aspas, esse gramado tem de ser trocado urgentemente. Não quero saber quem vai pagar. Esse gramado não está em condições de jogar futebol e há um risco por lesões. Espero que no próximo ano troque-se o gramado. Que coloquem aquele de quando eu cheguei, fecha aspas. Fui checar com o pessoal do Palmeiras um mês depois se já houve essa troca, e a resposta foi de que não vai haver troca alguma. O Palmeiras entende que o gramado tem condição sim de prática de futebol, que ele está em bom nível e não há necessidade da troca. Aí você deve estar pensando, mas Nicola, gramado sintético também troca? Sim, troca. A reclamação do Abel na temporada passada tinha a ver com as miçangas, pulseiras, que haviam sido dadas durante o show da Taylor Swift. Para piorar, ela ainda estimula que as pessoas troquem essas pulseiras. E várias das pulseiras quebraram, causando a queda de miçangas por todo o gramado, o que irritou demais o Abel. No final do ano passado, o Palmeiras promoveu uma grande retirada dessas miçangas. Dezenas de pessoas estiveram no gramado retirando, pegando essas miçangas, e a afirmação é de que o gramado já está 100% em condições de receber as partidas do Verdão. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que pretende ou imagina ser capaz de recuperar grana investida em Fábio Gomes. Sim, Fábio Gomes ainda é jogador do Galo. Atleta que havia sido contratado por $800 mil e está emprestado ao Sydney FC, time lá da Austrália. Vem numa fase boa, 12 jogos, 7 gols e mais 2 assistências. Há uma previsão de empréstimo até a metade do ano e o Sydney FC já declarou a intenção de contratar o atleta em definitivo. O Atlético vai recuperar os $800 mil e ainda deve ficar com um pequeno lucro. Só para completar, vale a lembrança de que o Fábio Gomes vem de 4 gols nos últimos 3 jogos. Na última partida, inclusive, fez 2 gols na vitória contra o Brisbane por 2-1. Quero falar agora sobre Dodô, lateral esquerdo do São Paulo. Ele pode pintar no tricolor? Vale a lembrança de que o São Paulo busca um lateral desde a saída do Caio Paulista, que preferiu jogar no Palmeiras em vez de ficar no São Paulo. O Dodô está fora dos planos do Santos, seria um investimento barato. O São Paulo só precisaria arcar com os salários. O nome foi sugerido ao tricolor alguns dias atrás, antes de o Dorival Júnior assumir a seleção brasileira. Na oportunidade, o Dorival havia recusado o nome do Dodô.
com a saída do técnico para a seleção e a chegada do Carpini, vai haver uma nova sugestão nessa semana, nessa semana que está por começar. Se o Carpini topar, o São Paulo pode avançar nas tratativas. Jogador de 31 anos de idade, ganha na casa dos R$400 mil por mês. Na temporada passada pelo Santos foram 18 jogos e uma assistência. Antes havia passado por Cruzeiro e Atlético Mineiro. Queria saber de você, o Dodô, interessa, cabe no São Paulo ou no seu time do coração? Use espaço para comentários e avalie, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro, informação importante divulgada recentemente por Samuel Venâncio. Douglas Costa, ex-jogador da seleção brasileira, do Grêmio, e que está livre após sua passagem pelo futebol americano, estava no Los Angeles Galaxy, foi oferecido e negocia com o Cruzeiro. Raposa busca um ponta já há bastante tempo, tem encontrado dificuldades diante do enorme preço cobrado por clubes, especialmente para jogadores de velocidade. O Douglas Costa está longe de ser um ponta veloz, mas costuma jogar aberto pelo lado direito, trazendo a bola para dentro. Última temporada de números relativamente bons, 22 partidas, 4 gols e 7 assistências, enfim, uma temporada sem lesões. Tem sido uma grande marca na carreira do Douglas Costa, marca negativa. As tratativas começaram, o Cruzeiro não fala de forma aberta, mas tem a intenção de fechar com o Douglas Costa. Qualquer novidade eu conto para vocês. Só para lembrar, antes de negociar com o Cruzeiro, o Douglas chegou a tratar com o Santos, acabou esbarrando no teto salarial do Peixe de R$300 mil por mês. Se o Douglas cogitou jogar a Série B pelo Peixe, por que não jogar a primeira divisão com o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno? Quero saber a sua opinião. Douglas Costa ainda pode ajudar? É uma boa investida? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Quero falar agora sobre o Vasco com mais um reforço engatilhado. Depois de fechar a contratação do Adson, o Vasco define os últimos detalhes da transferência de Esforça. Volante, só 21 anos de idade, para ser mais preciso, pertence ao News Old Boys. Entre Vasco e News está tudo certo, $4 milhões ou R$19 milhões por 80% dos direitos econômicos. Os clubes discutem as últimas minutas do contrato antes da oficialização do acordo. Para quem não conhece o Esforça, volante revelado no News, com passagens por todas as categorias de base da seleção argentina, na seleção inclusive era capitão. Na temporada passada chegou a fazer um gol no Santos, na Vila Belmiro, no confronto entre News e Santos pela Sul-Americana, vitória do News por 2-1. Vasco que já contratou para a temporada de 24 o zagueiro João Vitor, o também zagueiro / lateral Robert Rojas, os atacantes David e Adson, agora com Esforça, mais um reforço, outro estrangeiro. É o Vasco em busca de contratações para melhorar o nível do seu time. Só mais uma lembrança sobre o Cruz Maltino, contei nesse sábado que a Estrela Bet é nova patrocinadora master do Vasco. Acordo de R$45 milhões por ano fixos, podendo chegar a 55 milhões. Hora de falar sobre o Flamengo, que nesse domingo vai ter 2 dos seus dirigentes embarcando para a Europa. Marcos Braz e Bruno Spindel, os homens do futebol, visitaram Sevilha, na Espanha, e depois Roma, na Itália. Primeira parada em Sevilha, ainda nesse domingo, para tentar avançar nas tratativas por Luiz Henrique, atacante que pertence ao Betis. O Flamengo insiste no empréstimo com opção de compra, embora também aceite empréstimo com obrigação de compra desde que o Luiz Henrique bata algumas metas. O Betis gostaria de 14 milhões de euros, mas prefere para clubes brasileiros fechar apenas venda. Não gostaria de empréstimo porque entende que os clubes brasileiros têm fama de mal pagador. Marcos Braz e Bruno Spindel vão tentar mostrar ao Betis que a realidade no Fly é diferente. Vários outros atletas foram contratados dessa maneira, só para citar alguns, Pedro e Gabigol, em operações bastante altas. O Corinthians é o último clube brasileiro que também segue tentando a contratação do Luiz Henrique. O Fluminense já desistiu. Depois da parada em Sevilha, o Flamengo vai até Roma para tentar fechar com a Roma a venda do Matias Vinha. Primeira oferta do Flamengo de 6 milhões de dólares, ou melhor, de euros. Roma insiste em 10 milhões de euros, o Fla já acenou, podendo chegar até 7 milhões e meio de euros, no máximo 8 milhões de euros pelo lateral esquerdo uruguaio da seleção, que chegaria para ocupar o lugar de Felipe Luiz, que se aposentou. Só para arrematar, rubro-negro que tem um único reforço para 2024, Nicolás de la Cruz, contratado do River Plate por 18 milhões de dólares. Quero fechar o vídeo para falar sobre a chance de Josef Martínez pintar no futebol brasileiro. Mais especificamente no Corinthians, ele tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil. Se você não conhece o Josef Martínez, eu o apresento. 30 anos de idade, venezuelano,
Passagem inicial não, ele inicia a carreira dele jogando no futebol venezuelano, se muda para a Suíça, não consegue tanto destaque, vai para o Torino, até que se transfere para o Atlanta United dos Estados Unidos. É por lá que a coisa engrena. São 6 temporadas no Atlanta United, sendo campeão, artilheiro, um dos melhores jogadores da liga, se muda no último ano para o Inter Miami para atuar ao lado de Lionel Messi. No Inter Miami, 40 partidas, 12 gols e mais 2 assistências, dos 40 jogos, 23 como titular. Seu contrato se encerrou em dezembro, ou seja, está livre para assinar com quem bem quiser. E ele tem sido oferecido para clubes brasileiros, foi assim com o Atlético, foi assim com o Corinthians, entre outros. O Galo já descartou a contratação do Martínez por entender que ele é muito caro. Nos tempos de Inter Miami tinha direito a R$1.800.000 por mês, estava inclusive entre os 10 jogadores mais bem pagos da Major League Soccer. Corinthians não descartou, mas gostaria de pagar um valor menor ao atleta. Essa negociação está em andamento, o Corinthians não conseguiu avançar nas contratações do Gabigol, do Borré, entre outras, e pode ter no Josef Martínez, venezuelano de 30 anos de idade, seu centroavante para a temporada de 2024. Timão que ainda busca jogadores especialmente do meio para frente, a ideia é reforçar o setor ofensivo, que até agora não foi reforçado, com exceção ao Garro, meio atacante que pertencia ao Tajeres e foi comprado por 7 milhões de dólares. Qualquer novidade eu volto para contar para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Nos encontramos mais à noite com outras informações. Abraço, tchau!